Bom, estou de volta. Agora nós iremos aplicar a ideia de força normal em elevadores. Essa ideia associada a elevadores, ela vai indicar a condição de aumento ou diminuição dessa força de contato, dependendo do tipo de movimento executado pelo elevador. Isso encontra-se no volume 2, capítulo 3. Ele vai da página 14 a 16. No caso do vídeo aqui, eu incluí alguns detalhes que não se encontram na apostila, mas vocês podem ficar tranquilo que quando eu for resolver esses exercícios online, eu vou mandar para vocês também esse slide, beleza? Então vamos lá. Então, ó, força normal e força peso no elevador. A força normal no elevador pode assumir diferentes valores a depender do tipo de movimento que ele executa. Vamos deixar uma coisa bem clara. Vai variar a normal sem variação da força peso. Eu só vou mudar a força peso se eu mudar de lugar. Então, meu peso muda se eu mudar de planeta, por exemplo. Mas a força normal pode variar, dependendo do jeito que esse elevador entra em movimento. Beleza? Então vamos lá. Quando entramos em um elevador e ele começa a se movimentar, é comum sentirmos sempre uma sensação estranha. Às vezes sentimos o corpo mais pesado, em outras mais leve. A que se deve essa diferença de sensações que temos dentro de um elevador? Bom, sempre que estamos sobre uma superfície qualquer, ficamos sujeitos a duas forças. A força peso, que está relacionada com a atração gravitacional da Terra sobre o nosso corpo, e a força normal, que é uma reação da superfície com a qual estamos em contato. Assim, a força resultante ela sempre vai ser dada por essa relação aqui, ó. A força resultante sobre o nosso corpo é sempre a diferença entre a força normal e a força peso. Numa condição de eu estar num equilíbrio estático ou dinâmico, essa resultante é nula, porque aí a normal vai ser igual ao peso. Porém, quando eu entro no elevador e este começa a se movimentar, eu vou ter uma diferença nessa força de contato. Ela pode aumentar ou diminuir. Nós iremos analisá-las aqui agora. Bom, neste caso aí, sendo minha força resultante igual a N menos P, esse N é a força normal, o P é a força peso. Então observem, da mesma forma ocorre dentro de um elevador. Porém, o movimento que ele executa é variável, pois ele acelera para começar a movimentar-se e desacelera para parar. Por essa razão, a força normal no elevador apresentará diferentes valores. Se colocarmos um objeto dentro de um elevador, de acordo com o tipo de movimento que ele executa, podemos encontrar três diferentes situações. Primeira, elevador sem aceleração. Bom, eu tenho três condições para um elevador sem aceleração. Ele pode estar em repouso, ou ele pode estar subindo com velocidade constante ou descendo com velocidade constante. O que significa isso? Que nos três casos a aceleração é igual a zero, porque a aceleração é a grandeza responsável pela variação de velocidade de um corpo. Se o corpo está em repouso, se o corpo está parado, eu não tenho variação de velocidade. Nos dois próximos casos, com velocidade constante, é a mesma coisa. Velocidade constante significa que essa velocidade não varia, logo a aceleração é nula. Então observe. Quando uma pessoa está no interior de um elevador em repouso, a força normal e o peso têm o mesmo módulo. Ou seja, se eu colocar uma balança no piso desse elevador e uma pessoa subir nessa balança, essa balança vai ler o peso dela, certo?
Então observem, neste caso, a força normal tem sinal positivo. Por que a força normal tem sinal positivo? Por causa da minha referência, ela é apontada para cima. E a força-peso, como ela tem sentido contrário, ela vai ter sinal negativo. Então, ó, a força resultante vetorial é o somatório de todas as forças envolvidas nesse sistema. Algebricamente falando, essa força resultante é a normal para cima, que tem sentido positivo, menos o peso para baixo, que tem sinal negativo. Como a pessoa está parada, não há aceleração. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, vai me dar o produto da massa por zero. Ou seja, a resultante nesse sistema é igual a zero. Como a força resultante é igual a normal menos o peso, eu posso estabelecer uma relação entre a equação 1 e a equação 2. Olha lá, ó, combinando a equação 1 da força resultante com a segunda lei de Newton, que é a equação 2, nós vamos ter que, na equação 1, a força resultante é a normal menos o peso. Elas têm mesma direção em sentido contrário. Na equação 2, pelo princípio fundamental da dinâmica, a resultante é igual a zero. Então eu posso igualar essa primeira equação aqui com zero. Ou seja, n menos p é zero, logo a gente conclui que num elevador parado, a normal vai ser igual ao peso. Então, se eu pensar nessa normal como a leitura numa balança dentro desse elevador, a leitura nessa balança vai ser igual ao peso dessa pessoa. Bom, essa situação também é válida quando o corpo está em equilíbrio dinâmico. Isto é, quando a velocidade do elevador é constante, tanto para cima quanto para baixo, tá? Não importa, se ele tem velocidade constante, eu vou ter essa mesma relação de normal igual ao peso. Nesse caso também a aceleração é nula e em módulo a força normal é igual a força peso. Bom, vamos para o segundo caso. Segundo caso, elevador com aceleração para cima. Eu tenho duas condições dele acelerar para cima. O elevador iniciando a subida a partir do repouso. Então ele sobe acelerando, ou o elevador descendo, começando a parar. Então, quais são as duas condições de eu ter aceleração para cima? Subir acelerando e descer freando. Descer freando, a aceleração é para cima? Sim. Por quê? Porque o descer vai indicar velocidade para baixo. Para frear, a aceleração tem que ter sentido contrário da velocidade. Então, essa aceleração só pode ser para cima. Então, observem. Quando o elevador acelera para cima, a força normal sobre a pessoa tem módulo maior que a força peso. Por quê? Neste caso, a força normal é maior que a força peso, pois a força resultante é para cima e, consequentemente, a aceleração também vai ser positiva. A força resultante ela sempre tem a mesma direção em sentido da aceleração. Então, como a minha força resultante é para cima, essa força resultante sendo para cima, ela tem um valor positivo. Logo, devido à posição do vetor aqui, ó, vetores orientados para cima são vetores positivos. Então, se essa minha força resultante ela é vertical para cima, isso acontece porque essa força normal ela é maior que o valor da força peso, porque na hora que eu fizer a diferença uma pela outra, o resultado dá positivo. Olha lá, ó, a força resultante é sempre a diferença entre a normal e o peso. Só que nesse caso agora eu tenho aceleração. Então o que vai acontecer? De acordo com a segunda lei de Newton, essa força resultante é a massa vezes a aceleração. Então eu posso fazer uma comparação dessas duas equações. Olha lá, combinando a equação 1 da força resultante com a segunda lei de Newton, que é a equação 2, nós vamos ter o quê? No primeiro caso, a força resultante é a normal menos o peso. Porém, essa força resultante, pelo princípio fundamental da dinâmica, é a massa vezes a aceleração. Então, ó, como a resultante aqui é a mesma, essa força FR é a mesma nos dois casos,
eu posso igualar essa primeira equação com essa segunda. Olha lá, ó, N menos P é M vezes A. Logo, a normal é o peso mais a aceleração, ou seja, a normal aumentou. Então, neste caso, se eu tiver uma balança dentro desse elevador e uma pessoa sobre essa balança, na hora que esse elevador começa a subir acelerando, a leitura na balança aumenta. Ela vai ser maior que o peso da pessoa. Então, ó, neste caso, a força normal é maior que a força peso, como havíamos previsto, pois é resultado da soma do peso com a força resultante M vezes A. Essa situação também é válida quando o corpo está descendo e começa a frear com aceleração para cima. Então, tanto subindo acelerando como descendo freando, eu vou comprimir mais a superfície do piso desse elevador. E o último caso aqui é o elevador com aceleração para baixo. Quais são as duas condições que eu tenho? Ele pode estar iniciando a descida a partir do repouso, ou seja, ele pode estar descendo acelerando ou subindo freando. Beleza? Nesses dois casos, a compressão da pessoa no piso do elevador vai diminuir. Então, observem. Quando o elevador acelera para baixo, a força normal sobre a pessoa deve ter módulo menor que a força peso. Por quê? Porque aquilo que eu falei anteriormente, a força resultante, ela sempre tem a mesma direção e sentido da aceleração do corpo. Então, ó, para essa força resultante ter essa orientação para baixo, ela tem que estar no sentido da maior força, que no caso agora é o peso. Beleza? Então, o que vai acontecer? A minha normal vai diminuir. Se essa normal diminui muito, no caso, por exemplo, do cabo desse elevador arrebentar, essa normal vai ser zero. Então, o objeto, a pessoa dentro desse elevador, deixa de ter contato com o piso do mesmo. Ela entra num princípio que é chamado princípio de interpotência. Ela flutua dentro desse elevador. Eu não tenho força de contato, isso significa que a normal é zero. Então, ó, observe agora que a força normal deve ser menor que a força peso para provocar uma força resultante para baixo e, consequentemente, uma aceleração negativa. Por que aceleração negativa? Porque essa aceleração está contrária ao sistema de referência, que positivo é para cima. Tá? E olha lá, uma aceleração negativa no referencial adotado. A força resultante no corpo continua sendo a mesma coisa. O somatório vetorial de todas as forças envolvidas é a força resultante. No caso, quais são as forças envolvidas? Normal e peso. Normal menos peso, por quê? Porque o referencial é para cima, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Porém, a aceleração é para baixo, então ela tem uma aceleração no sentido negativo. Olha lá, ó. De acordo com a segunda lei de Newton, no caso, pelo princípio fundamental da dinâmica, a minha força resultante vai ser a massa vezes essa aceleração negativa. Então, quando eu combino a equação 1, que é a equação do somatório das forças envolvidas, com a equação 2, que é o princípio fundamental da dinâmica, eu chego à conclusão que N menos P é igual a menos M vezes A. Vamos deixar bem claro, esse sinal de menos aí é para indicar essa aceleração que está no sentido contrário do referencial adotado. Então, o que vai acontecer na hora que eu associo essas duas equações? A normal agora vai ser o peso menos a massa vezes a aceleração, ou seja, a leitura, se eu tiver uma balança dentro desse elevador e ele tiver, por exemplo, descendo, acelerando, a leitura nessa balança vai diminuir. Então, ó, neste caso, o módulo da força normal é menor que a da força peso. Note que o sinal da aceleração é negativo, uma vez que a aceleração é para baixo, está contra o referencial adotado. Essa situação também é válida quando um corpo está subindo e começa a frear
com a aceleração para baixo. É fácil de entender isso. Eu estou dentro do elevador que ele está subindo com a velocidade muito grande. Se ele frear de repente, qual que é a tendência do corpo que está dentro desse elevador? Continuar o movimento. Então esse corpo vai perder um pouco de contato com a superfície desse elevador. Beleza? Bom, com isso eu tenho uma tabela aqui que resume os casos associados ao movimento de elevador. Então, ó, a relação entre os módulos da normal e do peso. O módulo aí é o valor numérico, tá? Então, quando a normal é igual ao peso, a força resultante é nula. Por quê? Porque a normal é sempre, ou a força resultante é sempre a normal menos o peso. Quais são as condições que eu tenho força resultante nula no elevador? Se ele estiver parado, ou seja, em repouso. Se ele estiver subindo com velocidade constante, olha lá, ó, subindo em movimento reto e uniforme, ou descendo com velocidade constante. Beleza? Bom, a normal vai ser maior que o peso na condição de o elevador está subindo, acelerando, ou descendo, freando. Esse retardado aí está relacionado ao movimento retardado, que é o movimento no qual um corpo diminui a sua velocidade. Então, ó, normal é maior que peso, quando ele sobe acelerando ou desce freando. Normal menor que o peso, quando ele sobe freando ou desce acelerando. Aí, quando eu não vou ter força normal, quando esse elevador, por exemplo, estiver caindo em queda livre, se de repente o cabo do elevador arrebenta, e esse elevador se encontra numa posição muito elevada em relação ao solo, vai chegar uma hora em que esse elevador vai adquirir uma aceleração igual da gravidade. Então, objetos que se encontram dentro desse elevador perdem a condição de contato, ou seja, a normal vai ser igual a zero. Então, tudo que está dentro dele flutua. Esse corpo flutuando dentro do elevador em queda livre corresponde ao princípio da imponderabilidade. Imponderabilidade é o princípio onde o corpo não tem contato com a superfície. A normal é zero. Beleza? Daqui a pouco eu volto com o nosso terceiro vídeo aplicando a força normal em planos inclinados. Até já!